E o Brasil, prof, ficou como na Segunda Guerra Mundial? Qual foi o comportamento do Brasil? O Brasil, ele apoiou os países aliados. Getúlio Vargas envia para a guerra a FEB, a Força Expedicionária Brasileira. Veja, o Brasil não teria condições economicamente de ir para a guerra, mas precisava também demonstrar o fator geopolítico de seu país e a importância de se mostrar belicamente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, mais utilizado em provas: o Brasil foi para a guerra por causa de interesses econômicos. Até porque todos vocês sabem que Vargas paquerou muito o nazifascismo. A postura getulista durante a era Vargas é uma postura muito mais ligada aos valores do fascismo do que aos fatores do liberalismo econômico que pregava os Estados Unidos. Mas por que, professor, que Vargas não apoia Mussolini? Vargas não vai apoiar Mussolini porque o Brasil estava em plena expansão industrial. Vargas tinha, iniciado o seu processo de industrialização durante o Estado Novo, que é o período que o Brasil vai para a Segunda Guerra Mundial. Vargas vai mandar construir a CSN, a Vale do Rio Doce, e isso requer um volume de dinheiro gigantesco. E naquela época, quem tinha dinheiro eram os Estados Unidos. Daí a decisão de apoiar os países aliados, sobretudo os Estados Unidos. Então, a presença do Brasil na Segunda Guerra Mundial está ligado ao Estado Novo. Estado Novo de Vargas. O Estado Novo, que vai de 1937 a 1945. O brasão aí que vocês estão vendo na tela, com a cobra, disseram para Getúlio que era mais fácil a cobra fumar do que o Brasil ir para a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque muitos acreditavam que o Brasil não tinha nem condição bélica, nem logística de guerra, nem financeiramente falando. Então, Getúlio, é mais fácil a cobra fumar do que o Brasil para a Segunda Guerra Mundial. E o Brasil foi. Ou seja, a cobra fumou. E Getúlio colocou na farda, no uniforme da FEB. Então, a presença da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, e posteriormente a FAB. Posteriormente a FAB, a Força Aérea. Então, a FEB, que era o Exército, e a FAB também foi a Força Aérea Brasileira. O Brasil envia 25 mil pracinhas. 25 mil pracinhas. O nosso principal ponto de permanência foi o norte da Itália. O norte da Itália. A principal batalha do Brasil, principal batalha do Brasil foi a Batalha de Monte Castelo. Monte Castelo é uma música também da banda Legião Urbana. O tio de Renato Russo é um ex-pracinha. E aí reza a lenda dessa música que Renato Russo perguntou ao tio por que ele foi para a guerra, mesmo sabendo que a chance de ganhar era baixa. Aí o tio respondeu que nesse momento você não escolhe se quer ou não. O soldado cumpre ordem. Ele foi ordenado, teve que ir. Aí Renato foi e fez uma outra pergunta. O que motivava na guerra vocês quererem voltar para casa, já que a chance era muito baixa? Aí o tio de Renato disse que o amor que eles sentiam
pelas suas famílias, amigos, de querer voltar ao Brasil, pela sua pátria, era muito grande. Aí Renato, quando ouve aquela música, sai, né? Ou quando ouve aquela frase, sai para poder compor a música e coloca no refrão da música o amor. Quem já escutou Monte Castelo, o refrão é só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quero mal. No meio da música, inclusive, Renato coloca a poesia de Camões, né? O amor é o fogo que arde, não é assim? É ferida que dói, não se sente, é o contentar-se descontente. Ou seja, virou música a batalha do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Dizem as más línguas também que durante esse período da Segunda Guerra Mundial, nós estávamos, né, numa noite muito fria de um inverno europeu que é rigorosíssimo. E aí os brasileiros, né, para poder se aquecer do frio, acenderam uma fogueira. E aí no que acenderam aquela fogueira, além de aquecer do frio, espantar animais, né? Eles acabaram, sem perceber, mostrando a localização para o inimigo. Aí os nazistas e os fascistas que estavam na região falaram, não é possível que eles acenderam uma fogueira. Eles estão dizendo para a gente onde estão. Os nazistas e os fascistas acreditaram que ali era uma armadilha. Ou seja, a tragédia estratégica brasileira não foi levada a séria pelos inimigos. O Brasil errou, isso é um erro grave na guerra. Mas os inimigos interpretaram assim, ó, não é possível que eles seriam tão idiotas para acender uma fogueira no meio da mata e dizer para a gente onde eles estão. Possivelmente é uma armadilha. Não vou, não. Imagine. Isso são os causos históricos, né, da guerra. Enfim, essa batalha vai ter como posteriormente a sua consequência, né, a morte de Mussolini, né? Mussolini que foi preso, ó, primeiro ele foi preso, depois ele foi morto, né, por um tiro de fuzil dos Estados Unidos, né, um soldado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos mais o Brasil, tá vendo? Mais o Brasil. E aí, até hoje, viu? No norte da Itália, os italianos, para agradecer ao Brasil por ter livrado eles das garras do fascismo, colaborado para uma Itália livre, democraticamente falando, os italianos, né, nos dias atuais, eles cantam o hino nacional brasileiro, em português, inclusive. É uma forma de prestar uma homenagem ao que o Brasil fez durante a sua participação na guerra. Só que, você que já quer contextualizar com a parte da história do Brasil, lembre-se, quando a guerra acaba, o custo é gigantesco e automaticamente Getúlio Vargas não vai resistir. Aumento do custo de vida, inflação, oposição no pé, solicitando inclusive para abrir o Brasil ao processo democrático. Getúlio não desejava inclusive permanecer mais tempo, né, no poder. Então, vão alegar Getúlio, suas inspirações inclusive já morreram. Abra o Brasil ao processo democrático. Tudo isso foi uma grande consequência da Segunda Guerra Mundial. Dizem alguns grandes historiadores, né, que se Getúlio ou não fosse ou postergasse um pouco mais a entrada do Brasil na guerra, por exemplo, se entrasse quando já tivesse praticamente consolidado, o Brasil não sofreria tanto e automaticamente ele permaneceria por um tempo a mais. Sair, ele iria sair, é fato, mas ele postergaria a sua saída. Eu não sou muito fã dessa teoria. Eu sou fã da teoria do seguinte: Getúlio, mesmo sabendo do risco da guerra, precisava naquele momento estabelecer a sua autoridade contra alguns adversários políticos, mostrar o Brasil geopoliticamente. Era um dos anseios. Getúlio era nacionalista, gente. Getúlio se inspirava no nazifascismo.
Getúlio via a condição de mostrar o quanto o país era grande. E, aliás, você que gosta de Getúlio Vargas, você aprendeu sempre, quando você lê lá o governo provisório, constitucional, Estado Novo, você percebe que Getúlio o tempo inteiro visa tentar construir a figura de um bom presidente, a figura de um bom homem, a figura do cara próspero, daquele que faz pelo país, daquele que luta pela pátria. Isso é típico dos regimes totalitários, a chamada personificação do líder, ou simplesmente culto ao líder. Então, isso era Getúlio. Mais cedo ou mais tarde a conta ia chegar. Chegou mais cedo, poderia ter chegado mais tarde. E aí, professor, o desenrolar da guerra, em 1944, o famoso dia D, né, a libertação dos franceses com o apoio dos países aliados, a expulsão dos alemães da região da França conhecido como Normandia. Ou seja, você sabe que a Alemanha e França são praticamente não, né? São fronteiras. Então, tomar a França, os alemães, inclusive tem foto de Hitler em Paris. Tem foto de Hitler em Paris. Então perceba que foi rápida, né? Do ponto de vista de guerra, poderia ter durado um pouquinho mais, mas foi rápida a tomada da França pela Alemanha. Mas o dia D, né, o 6 de junho de 1944, já mostra, inclusive, né, a grande força dos países aliados em libertar os franceses das garras do nazismo. A guerra já está praticamente ganha. Mussolini morto, a França é, retomada pelos países aliados e entregue aos franceses, e aí automaticamente vai existir entre os países aliados a famosa corrida a Berlim. O que seria a corrida a Berlim? A corrida a Berlim é o seguinte: Ocidente de um lado, Oriente do outro. Que Oriente? Rússia. Ou seja, encurralando a Alemanha. Não é à toa que depois da Segunda Guerra Mundial, com o surgimento da Guerra Fria, Berlim também será alvo de atuação dessas potências, né? Quando na Guerra Fria vai se dividir Berlim em 4 zonas de atuação. Quem são os vencedores da guerra, grosseiramente falando? São os 4, né? Estados Unidos, França, Reino Unido, que é a Inglaterra, né? E Rússia. União Soviética, tanto faz. Já expliquei para vocês que ao falar União Soviética, pode falar Rússia sem problema nenhum. Por quê, professor? Explica aí que eu não estou lembrado mesmo. Vou explicar. O óbvio precisa ser dito. URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Das repúblicas, qual é a república mais importante? A Rússia. Entendeu? Você pode falar um ou outro, não tem problema nenhum. E aí você vai ter uma corrida a Berlim da frente ocidental com a frente oriental, e os Estados Unidos não esqueceram o ataque de Pearl Harbor. A guerra toma o seu contorno do fim em 1945, quando Hitler, né, se suicida. Professor, tem uma teoria aí que diz que Hitler fugiu. Professor, tem uma teoria que Hitler morreu em campo de batalha. Para dar exemplo. Gente, a história é convenção. A prova nunca, quem está lhe dizendo sou eu, a prova nunca vai lhe cobrar uma teoria como essa como resposta. A teoria oficial que se trabalha em prova é a teoria do suicídio. Hitler se suicidou. É assim e ponto. Agora, a história permite que você tenha múltiplas interpretações. Depende de como você foi. Eu costumo dizer que a história é o seguinte: quem conta a história acaba colocando a sua versão. Ou seja, você um dia foi aluno e quem está contando a história para você gera a concepção de contar do jeito dele. Quando você lê a mesma história, não aparece uma coisa ou outra, ou que foi subtraída, ou que foi colocada a mais, é quem está contando. E aí cabe a você ler e tirar sua própria conclusão. Agora, eu estou lhe dizendo que nunca
Nunca. Porque a questão ganha. Se fizer isso, é recurso. A prova vai lhe cobrar uma teoria como essa que Hitler fugiu. Não é bem assim não, viu? Beleza? E aí nós temos o desfecho, né? Que são as bombas de Hiroshima e Nagasaki. O que são as bombas? As bombas, elas nada mais são do que o esboço de um grande projeto conhecido como Projeto Manhattan nos Estados Unidos. E por que o Japão, professor? O Japão porque ele foi a bola da vez. Não foi eles que forçaram os Estados Unidos a entrarem na guerra quando atacaram Pearl Harbor? Pois bem, além disso, os Estados Unidos também precisava mandar um recado para a União Soviética. Mas não estão no mesmo lado, professor? Estão no mesmo lado, mas têm ideologias diferentes. Na Segunda Guerra Mundial, eles tinham um inimigo em comum, que era Adolf Hitler. Hitler se matou, Mussolini está morto. A guerra já está com seus contornos do fim. Então eles precisavam mostrar um ao outro as suas superioridades, belicamente falando. Quando você fala das bombas de Hiroshima e Nagasaki, uma no dia 6 de agosto de 1945 e a outra 9 de agosto de 1945, Little Boy e Fat Man, que são os nomes das bombas, ela não tinha a finalidade apenas de destruir o Japão. Imagine, finalidade real das bombas atômicas, elas são um recado bélico a Stalin. A ideia era mostrar o poderio bélico dos Estados Unidos. A ideia era dizer assim, ó, olha o que eu estou fazendo no Japão. Se você continuar com essa política de expansão socialista, inclusive vindo em direção ao Ocidente, será isso a ser utilizado contra o seu país. Então, as bombas foi um recado a Moscou. As bombas eram um recado ao governo de Stalin. Essa era a verdadeira função da bomba. Agora, do ponto de vista humanístico, social, a bomba é uma tragédia. A bomba atômica, ela é tão cruel, tão cruel, tão cruel, que se ela não matar instantaneamente, ela mata a curto, a médio e a longo prazo. Só para você ter uma noção, nós já estamos no ano de 2023, em pleno século XXI, e até hoje nascem pessoas com anomalia genética ou atingida diretamente pelos efeitos da bomba atômica que foi lançada em 1945, quase 100 anos atrás. Perceba, imagine, gente, se um dia o planeta assistir uma guerra atômica, assistir uma guerra nuclear, é dizimação humana. Então lembre-se, por mais que você saiba que os Estados Unidos atacaram o Japão e a escolha do Japão foi porque o Japão atacou Pearl Harbor, o real significado da bomba era um recado bélico a Moscou. Era dizer a Stalin o seu poderio bélico. Pois bem, nós temos a lista aqui das principais batalhas, aquela que de vez em quando, não são todas. Claro, aqui é para você lascar a prova em banda. Aqui não é para você se tornar historiador nem historiadora. Aqui é para você meter as questões, já foi. Se você gostou do curso de História, seja bem-vindo. Vá fazer a universidade, faça o vestibular, faça o curso de História. É mais um colega e ser uma honra ter inspirado você. Agora, aqui é para você lascar as questões. Aqui é para você vestir a farda da PM. Ponto final. Principais batalhas: a própria invasão da Polônia, que deu início, o massacre de Babi Yar, que é o massacre que vai existir na Ucrânia, na cidade de Kiev, né? Fuzilamento em massa. O ataque a Pearl Harbor, né? Japão. A invasão à Normandia, a libertação dos franceses das garras do nazismo. E você tem a Batalha de Stalingrado, aqui a mais sangrenta, né? A mais sangrenta.
Durante a guerra e no pós-guerra, vai acontecer algumas conferências que a gente já associa à ONU. Oficialmente, quem vai marcar o surgimento da ONU é a Conferência de São Francisco, né? Inclusive, a ONU oficialmente surge no pós-Segunda Guerra Mundial. É a retomada da Liga das Nações. Ô professor, por que, que a Liga das Nações elas não deram certo? E por que, que a ONU deu certo, do ponto de vista teórico? A Liga das Nações ela não deu certo porque teve a Segunda Guerra, acabou. Se ela foi criada com a finalidade da manutenção da paz mundial, se teve a Segunda Guerra Mundial, falhou. Por que, que a ONU deu certo? Porque não teve terceira guerra, gente. É simples. Então nós temos a Conferência de Teherã. O que foi essa conferência, professor? Visava organizar as primeiras divisões territoriais. Imagine, as potências já estão de olho no pós-guerra. Lembra das causas motivadoras? Deixa eu colocar aqui para você lembrar das causas motivadoras. Deixa eu colocar aqui para vocês. Busca por territórios. Além disso, mercados consumidores e fornecedores de matéria-prima. Imagine, acabou a guerra ou a guerra já caminhando para o fim e basicamente estão vivendo a mesma indisposição. É um dos motivos também a ser analisada a Guerra Fria, viu? A Conferência de Alta irá justificar, condicionar, proporcionar as zonas de influência de cada um. E eu já falei aqui mais cedo um spoilerzinho sobre a divisão de Berlim, né? Em 4 zonas de ocupação e de influências, e a gente vai ver isso. Há a Conferência de Potsdam, que é a oficialização da Conferência de Alta, ou seja, aqui eles pensaram, discutiram, debateram, e aqui eles vão dividir a Alemanha em 4 zonas. Por que 4 zonas? Os 4 países envolvidos, os 4 vencedores. Estados Unidos, União Soviética, França. Vou botar a Inglaterra aqui, mas pode interpretar Reino Unido, viu? Tanto faz. Beleza? E nós temos as consequências da Segunda Guerra Mundial. Essas consequências que, de certa forma, de vez e sempre, andam pairando aí como forma de interpelar, justificar algum tipo de acontecimento do ponto de vista conflituoso dos dias atuais. Muitas vezes são buscadas no século XX, Segunda Guerra ou pós-guerra, a justificativa de atacar agora, beleza? Mas enfim, 50 milhões de mortos, nós vamos ter o Holocausto. O Holocausto é aproximadamente mais ou menos 6 milhões de judeus mortos pelos nazistas. A criação da ONU, ó, visando assegurar a paz mundial. Os Estados Unidos saíram da guerra. Isso aqui não é novidade para ninguém, né? Credores de diversos países. Por quê? Porque não tiveram tantas baixas assim. Como a guerra teve uma predominância de conflito muito na região europeia, automaticamente não tiveram tantas baixas assim, em comparação à Alemanha, à França, à própria União Soviética, né, na Batalha de Stalingrado. Você não teve tantas baixas assim, nem bélicas, nem humanas. Beleza? A União Soviética sai destruída, né, materialmente, mas fortalecida belicamente, né, militarmente falando. E aí você tem nesse momento aqui, ó, puxa a setinha, puxa a setinha. Para quem puxou a setinha aqui? Para falar da ascensão
das superpotências. Ó, de um lado, os Estados Unidos versus a URSS. Olha a Guerra Fria já se desenhando. Os Estados Unidos saem fortalecidos economicamente e a União Soviética fortalecida militarmente. É assim um desenho da Guerra Fria, viu? Aí você deve estar pensando, o fato de falar que saem fortalecidos economicamente significa dizer que não tem armas? Claro que não, né, gente? Lógico que não. O fato de falar que saiu fortalecido militarmente significa dizer que não tem economia ou está quebrado, lenhado? Ó, se está saindo fortalecido militarmente, para construir arma, fazer arma, o que seja, tem que ter dinheiro, gente. Mas o foco é a economia para os Estados Unidos e o foco era o militarismo. Agora, os dois estão muito bem na fita, um mais que o outro, sobre essa análise de condição. Né? Rompe-se a aliança, né, entre as potências e faz-se emergir as superpotências e o início da Guerra Fria, que é uma guerra ideológica. Belezinha? Queria contar para vocês, e como eu estou sempre indicando filmes para vocês, eu vou indicar um dos meus preferidos para entendimento da guerra. Podia aqui listar vários filmes que falam sobre sangue, morte, mas quero falar de um filme que fala sobre inteligência na Segunda Guerra Mundial. Vou botar aqui, ó, indicação do prof. Indicação de filme do professor, beleza? A indicação de filme. O nome do filme é O Jogo da Imitação. Esse filme conta a história de um matemático chamado Alan Turing. Esse matemático, ele vai servir as forças, né, da Inglaterra e construir uma máquina para decriptar os códigos nazistas. Naquela época, as informações trafegavam via rádio e era muitas vezes quase que impossível de ser pega. Por quê? Porque a Alemanha tinha uma máquina chamada Enigma. Essa máquina chamada Enigma era quase impossível entender o que os alemães conversavam. Entendeu porque de vez em quando você fala assim com seu amigo? Tem um enigma aqui para você responder. Qual é a chance dele responder? É quase zero, porque a possibilidade é acima de 1 trilhão de possibilidades de respostas. Então, o nazismo se comunicava através dessa máquina, Enigma. E aí esse cara, o Alan Turing, ele vai trabalhar em cima de uma máquina que ele vai batizar de Christopher. E você chama essa máquina hoje popularmente de computador. Foi um dos primeiros computadores, inclusive de guerra, do mundo, utilizado para decriptar os códigos. Pois bem, essa máquina que ele vai criar, ela vai em tempo real, sabendo o que é que os alemães estavam conversando. Dizem as más línguas da história que essa máquina, o computador, né, que foi construída por Alan Turing, o matemático, encurtou a guerra em 2 anos. Ou seja, sem a máquina de Christoph, né, o computador, a guerra teria ido até 1947. Com a máquina que Alan, o matemático, construiu e batizou de Christoph, a guerra foi até 45. Pois bem, pai da ciência da computação. E qual é a mensagem, professor? A mensagem é o seguinte: quando a guerra terminou, a Inglaterra descobriu que Alan era homossexual e condenou ele à castração química. A condenação dele, porque a homossexualidade naquela época era doença e era automaticamente penalizada. Castração química, né, inserção de hormônio de testosterona, tentar colocar ou tentar virar homem naturalmente, através de métodos, né, extremamente cruéis. E aí Alan,
utiliza, né, as máximas aí da filosofia, e como ele era muito apaixonado, né, por entender sobre ácidos, sobre guerra biológica também, estudava muito sobre isso. Ele pega uma maçã, injeta cianeto, morde e morre praticamente instantaneamente. Passa algum tempo e Alan não está indo para as sessões de castração química. Aí a polícia vai prender ele na casa dele. Quando chegam, Alan está morto no chão e do lado uma maçã mordida. A maçã que ele mordeu com cianeto. Entendeu agora por que no fundo da Apple tem o símbolo de uma maçã mordida? Essa é uma grande homenagem de Steve Jobs ao pai da ciência da computação. Se você está hoje podendo assistir essa aula no conforto do seu lar, no seu celular, é graças a Alan. Olha a importância de envolver-se do ponto de vista positivo em uma guerra e gerar um legado positivo para a população. Fique com essa e lembre-se, vocês também podem mudar suas vidas. Passando na PM, estudando, se dedicando, você pode mudar a sua vida, a vida de sua família e a vida das pessoas que vocês amam. Conte sempre com a gente, seu professor Ulisses Dantas, e, sobretudo, uma aprovação. Um grande beijo, até a próxima, se Deus permitir.